Imagine-se por um momento ser a pessoa mais forte do mundo, capaz de enfrentar qualquer desafio que se apresente diante de você. Suas mãos têm o poder de quebrar correntes como se fossem nada. Sua força é lendária e temida por todos os que ousam se opor a você. Essa é a história de Sansão, um homem ungido com uma força sobrenatural. Entretanto, de uma hora para outra, imagine ser humilhado, aprisionado e forçado a realizar trabalho servis, sendo tratado como um animal de circo pelos inimigos que antes temiam você. A glória que Sansão conheceu deu lugar à humilhação mais profunda, e ele foi colocado sob o templo dos deuses de seus adversários como um troféu da derrota. No entanto, esta história não é apenas sobre derrota, é sobre a redenção e a restauração do homem mais forte do mundo. Sansão, através de sua fé e oração, encontrou uma força maior do que qualquer músculo que já possuía, uma força que o elevou acima das cinzas de sua própria destruição. Prepare-se para uma jornada épica enquanto exploramos a vida, os triunfos e os desafios de Sansão, e como sua história inspiradora nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre a possibilidade de renovação e redenção. Então, você está pronto para mergulhar na incrível história de Sansão? Continue assistindo, pois esta narrativa irá capturar sua imaginação e tocar seu coração. Sansão, um dos últimos juízes de Israel antes de Samuel, é uma figura icônica na história bíblica. Seu nome, cujo significado exato é incerto, pode carregar uma profunda simbologia. Alguns sugerem que Sansão poderia derivar de Shemesh, que significa sol, implicando que ele era como uma figura solar, brilhante e poderosa. Outra possibilidade é que seu nome fosse derivado de Xamã, que significa destruir, indicando seu papel como um destruidor designado por Deus. Independentemente da origem de seu nome, a história de Sansão é repleta de demonstrações de força sobrenatural, evidenciando o poder divino que o guiava. Ele foi usado pelo Espírito de Deus para realizar feitos extraordinários. O nome Sansão, dado por seus pais, talvez tenha sido uma previsão da força e da energia miraculosa que o Senhor concederia a ele ao longo de sua vida. Sua história é uma lição poderosa sobre como a fé e a obediência podem capacitar um indivíduo a superar desafios aparentemente insuperáveis. Sansão, um nobre israelita da tribo de Dan, foi abençoado por sua dedicatória ao Senhor desde antes de seu nascimento, pois seus pais o consagraram como nazireu, comprometendo-se a seguir esse voto ao longo de toda a sua vida. Sansão veio ao mundo por volta de 1090 a.C., em um momento crucial da história de Israel, marcado pelo início de uma opressão filisteia que se estenderia por 40 longos anos. Notavelmente, a mãe de Sansão era estéril, mas a intervenção divina se fez presente quando um anjo do Senhor apareceu e assegurou aos pais que teriam um filho, conforme registrado em Juízes 13:5. A história de Sansão como um grande opositor dos filisteus pode ter começado após a devastadora batalha que ocorreu nas proximidades de Afeca, por volta de 1070 a.C. Nesse conflito, os filisteus não apenas capturaram a Arca da Aliança, mas também incendiaram Silo, resultando na perda de milhares de vidas israelitas, conforme narrado em 1 Samuel 4, 1-11. O povo de Israel ficou profundamente desanimado e se submeteu ao jugo dos filisteus de maneira resignada, sem buscar o arrependimento ou orar ao Senhor em busca de livramento, mesmo durante os 20 anos em que Sansão exercia seu ministério. Sansão, então, se tornaria uma figura icônica na luta contra essa opressão. Sansão, um homem que desde a infância recebeu o treinamento espiritual adequado como um nazireu, cresceu sob a bênção divina. Quando já adulto, o Espírito do Senhor veio sobre ele, infundindo-o com uma força física sobre-humana. Isso se manifestou em feitos notáveis, como quando derrotou um leão e despedaçou uma colmeia de abelhas com as próprias mãos. A força de Sansão era verdadeiramente divina, uma demonstração do poder de Deus em ação. No entanto, apesar desses dons extraordinários,
Sansão não conseguiu manter sua devoção ao nazireado e frequentemente desobedeceu às suas obrigações religiosas. Ele ignorou a proibição de se aproximar de um cadáver, tomou vinho durante um banquete e envolveu-se em relações imorais, primeiro com uma prostituta de Gaza e depois com Dalila. Por outro lado, Sansão nutria um profundo ódio pelos filisteus, que eram o inimigo de seu povo. Em uma época em que muitos israelitas pareciam indiferentes à sua condição de submissão aos filisteus, Sansão se destacou como um feroz opositor. A Bíblia nos diz que era o Espírito do Senhor que o incitava contra os filisteus. Sansão era um instrumento nas mãos de Deus, usado para libertar seu povo da opressão filisteia, apesar de suas falhas pessoais. Seu legado é uma mistura de força divina, fraqueza humana e um chamado divino para liderar Israel em tempos turbulentos. Sansão, impulsionado pelo Espírito do Senhor, manifestou uma força verdadeiramente sobrenatural e realizou feitos extraordinários. Sua história intrigante concentra-se notadamente em suas relações com 3 mulheres, conforme veremos adiante. O primeiro episódio está relacionado a uma mulher filisteia de Timna, que ele escolheu como sua esposa. No entanto, por trás desse casamento, Sansão tinha um propósito oculto. Ele buscava uma oportunidade para gerar desentendimento entre si e o povo dela, os filisteus. Em um determinado momento durante as festividades do casamento, Sansão enfrentou um leão com suas próprias mãos, revelando sua força sobre-humana ao abater a fera. Tempos depois, ao retornar ao local do confronto, ele fez uma descoberta surpreendente. Dentro do corpo morto do leão, encontrou um enxame de abelhas e mel. Com coragem, ele colheu o mel com suas mãos e o saboreou. Posteriormente, Sansão transformou esse acontecimento misterioso em um enigma que ele compartilhou com os convidados durante outra festa relacionada ao seu casamento. Esse enigma, por sua vez, levou a um desafio em que ele derrotou 30 filisteus da cidade de Asquelon. Como troféu de sua vitória, ele tomou as roupas dos derrotados e as presenteou aos convidados em seu próprio casamento, demonstrando sua destreza e a força sobrenatural que Deus lhe concedera. Assim, os feitos memoráveis de Sansão continuaram a surpreender e a desafiar a compreensão dos que o cercavam. Após esse acontecimento, a esposa de Sansão foi entregue a um companheiro dele, e seu sogro impediu que Sansão a visse. Sansão, movido pela indignação, buscou vingança de maneira formidável. Ele capturou 300 raposas e amarrou tochas ardentes nas caudas delas. Então, soltou essas raposas em meio aos campos e pomares dos inimigos filisteus. Porém, como retaliação, os filisteus, em sua crueldade, queimaram viva a esposa de Sansão e seu sogro numa fogueira ardente. O coração de Sansão encheu-se de ira e desejo de justiça. Ele realizou uma grande matança entre os filisteus, demonstrando o poder do Senhor em sua missão. Após essa vingança, Sansão se escondeu no cume da rocha de Etã, aguardando os desígnios de Deus e seu próximo chamado. Os filisteus, em busca de Sansão, vieram a Judá, lançando temor entre os israelitas. Diante da pressão dos filisteus, 3.000 homens de Judá decidiram entregar Sansão a eles. Sansão consentiu e permitiu que os homens de Judá o amarrassem com 2 cordas novas. Porém, algo extraordinário aconteceu quando ele foi entregue aos filisteus. O Espírito do Senhor se apoderou dele, e ele rompeu as cordas como se fossem fios frágeis. Então, com uma queixada de jumento em suas mãos, Sansão realizou um ato poderoso, matando 1.000 filisteus com ela, demonstrando a força que Deus lhe concedeu. Após essa notável vitória, quando Sansão experimentou sede, ele clamou ao Senhor por água. Maravilhosamente, Deus fez com que uma corrente de água jorrasse de uma rocha em Leí, saciando a sede de Sansão e demonstrando a sua providência divina. Este episódio destaca a maneira pela qual Deus usou Sansão como instrumento de sua vontade e como o Senhor sempre estava presente para socorrê-lo quando necessário. Sansão, movido pelo Espírito Santo, partiu para a cidade de Gaza, uma fortaleza dos filisteus.
Lá, seu coração se inclinou para uma mulher de profissão impura. Quando os filisteus souberam da presença de Sansão na cidade, eles a cercaram durante a escuridão da noite, determinados a lhe tirar a vida. No entanto, nas profundezas da meia-noite, Sansão se ergueu com uma força sobre-humana, como o próprio poder de Deus fluindo por suas veias. Com suas mãos ungidas, ele arrancou as grandes portas da cidade, juntamente com as suas vigas e trancas. Todo o peso destas portas ele colocou sobre seus ombros, carregando-as até o topo do monte que se erguia diante de Hebron. Este ato hercúleo de Sansão simbolizou uma tremenda humilhação imposta aos seus adversários, pois as portas das cidades representavam o orgulho e a força de uma nação, uma vez que guardavam seus segredos e protegiam seu povo. Assim como Deus o fortaleceu para realizar essa proeza, ele também mostrou aos filisteus a magnitude de sua soberania e o poder que ele concedera a Sansão. Sansão, um homem poderoso escolhido pelo Senhor, encontrou-se envolvido com outra mulher chamada Dalila. Ela vivia próxima à sua casa, mas sua origem era incerta. Não se sabia se ela era parte do povo de Israel, dos filisteus ou de outro povo. Dalila foi persuadida pelos filisteus e aceitou suborno para descobrir a fonte da força de Sansão e revelá-la aos filisteus. Em 3 ocasiões, Sansão resistiu às tentativas dela, mas em um momento de fraqueza, após Dalila questioná-lo sobre o seu amor, Sansão compartilhou com ela o segredo de sua força sobrenatural, que estava ligado ao seu voto de Nazireu e ao significado de seus cabelos, que representavam a presença divina em sua vida. Com essa revelação imprudente, Sansão quebrou completamente o compromisso de sua aliança com Deus, e o Senhor retirou sua proteção dele. Dalila então rapidamente chamou alguém para cortar os cabelos de Sansão enquanto ele dormia, selando assim o seu destino e entregando-o nas mãos dos inimigos filisteus. Essa história nos ensina sobre a importância da fidelidade aos votos feitos a Deus e as consequências da desobediência. Sansão, após ter seus cabelos cortados, caiu nas mãos dos filisteus. Eles o privaram da visão e o submeteram a uma tarefa humilhante, obrigando-o a moer grãos. No dia da grande festa em honra ao deus Dagom, os filisteus levaram Sansão ao templo, onde ele seria uma fonte de zombaria para a multidão reunida ali. Profundamente arrependido, Sansão clamou ao Senhor, buscando uma última vez a força sobrenatural que antes o revestira. Foi então que Sansão abraçou as 2 colunas principais que sustentavam o teto do templo e, com uma força divina, as arrancou de suas bases. O resultado foi o desmoronamento de toda a estrutura, que soterrou todos os presentes na ocasião. Naquele momento, estavam no templo os príncipes filisteus e uma grande multidão, com mais de 3.000 pessoas apenas no telhado. A Bíblia registra que, em sua morte, Sansão tirou mais vidas do que durante toda a sua vida. O corpo de Sansão foi recuperado e sepultado por seus irmãos entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Este episódio marcante na história bíblica destaca o arrependimento de Sansão e a demonstração da força divina em seu último ato. Sansão, um juiz designado por Deus por 20 anos, desempenhou um papel vital na liderança de Israel. Durante esse período, ele resolveu questões em Dan e Judá, trazendo sabedoria e orientação divina para seu povo. Vale ressaltar que Samuel, o grande profeta e juiz, pode ter sido contemporâneo de Sansão em algum momento de suas vidas. Algumas evidências sugerem que Sansão pode ter decidido residir em Hebrom enquanto Samuel estava em Mispa, conforme registrado em 1 Samuel 7, verso 6. Apesar de seus notáveis feitos, Sansão enfrentou desafios únicos em sua jornada. Ele não conseguiu reunir um exército para combater os poderosos filisteus e libertar sua nação da opressão. No entanto, sua história continua sendo um exemplo de fé e coragem para os crentes até os dias de hoje. É interessante observar que no Novo Testamento, o escritor da Epístola aos Hebreus incluiu Sansão na galeria dos heróis da fé. Isso destaca a importância de sua história como um testemunho de fé e da obra de Deus na vida das pessoas.
apesar das imperfeições e desafios que possam enfrentar. Sansão permanece como um exemplo inspirador de como a fé pode operar poderosamente, mesmo em meio às fraquezas humanas. Muitas vezes, as pessoas interpretam erroneamente que a fonte da força de Sansão estava em seus cabelos, devido ao relato bíblico que registra a perda de sua força após Dalila cortar seus cabelos. No entanto, uma análise mais aprofundada da história de Sansão na Bíblia revela que essa interpretação não está correta. Na verdade, a verdadeira origem da força de Sansão estava no Senhor e estava intrinsecamente ligada à sua consagração a Ele. Sansão era um nazireu, alguém que era consagrado a Deus desde o seu nascimento. A partir do livro de Juízes, capítulo 13, versículo 5, vemos que o anjo do Senhor disse a seus pais: "Pois eis que tu conceberás, e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus." Assim, a fonte da força de Sansão não estava exclusivamente em seus cabelos, mas sim em sua devoção e consagração a Deus como um nazireu. Os cabelos longos eram um sinal externo dessa consagração. Quando Dalila traiu Sansão ao cortar seu cabelo, ela simbolicamente quebrou a aliança de Sansão com Deus, e como resultado, ele perdeu sua força divinamente concedida. Portanto, é essencial compreender que a força de Sansão estava enraizada em sua relação com o Senhor e sua consagração como nazireu, e não apenas em seus cabelos. Isso nos ensina a importância da fidelidade a Deus e da manutenção de nossos votos espirituais. Para entender a fonte da força de Sansão, primeiro precisamos compreender por que ele não podia cortar seus cabelos. Quando o anjo do Senhor anunciou o nascimento de Sansão, seus pais souberam que ele seria um nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o fim de sua vida. Deus escolheu Sansão para ser o libertador de Israel das mãos dos filisteus, conforme está escrito em Juízes 13, versos 1 ao 5. O nazireado era um voto especial de consagração ao Senhor. Geralmente, os israelitas faziam esse voto voluntariamente por um período determinado em suas vidas. No entanto, Sansão foi dedicado ao Senhor como nazireu desde o nascimento, de acordo com a vontade divina. Sendo um nazireu, Sansão estava obrigado a seguir todas as regras do voto do nazireado, que incluíam não consumir uvas nem seus derivados, não ingerir bebidas fermentadas, evitar contato com os mortos e não cortar seus cabelos, conforme está registrado em Números capítulo 6. O voto de nazireado era uma marca da escolha de Sansão como um ungido do Senhor para libertar os filhos de Israel. Sua obediência às restrições do voto era uma evidência de sua consagração. Não era que a força de Sansão estivesse diretamente ligada aos cabelos em si, mas seus longos cabelos eram um sinal visível de sua dedicação ao Senhor. No relato sagrado, a Bíblia nos esclarece que Sansão compartilhou com Dalila o segredo de sua força, dizendo que estava relacionado ao seu cabelo. No entanto, é essencial entender que a verdadeira fonte de sua força era o Senhor, que o havia abençoado e agia através do Espírito Santo em sua vida. Quando Sansão realizava feitos de força sobre-humana, era a manifestação do Espírito do Senhor que o capacitava. Por exemplo, quando Sansão despedaçou um leão com as próprias mãos, a Escritura nos relata que o Espírito do Senhor se apoderou dele. O Espírito do Senhor o capacitou a derrotar 30 filisteus em Ascalon, e novamente, quando ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Até mesmo em seu último ato, quando derrubou o templo de Dagom e derrotou mais inimigos do que em toda a sua vida, Sansão suplicou ao Senhor por sua força. Contudo, a tristeza dessa história reside na irresponsabilidade de Sansão e em sua quebra das restrições do voto do nazireado. Ele desconsiderou as leis e os princípios divinos, tendo contato com cadáveres, consumido mel de dentro de um leão que matou, participado de festas de casamento filisteias que envolviam bebidas proibidas e, por fim, revelado o segredo de seu voto ao passar navalha em sua cabeça diante de Dalila.
Assim, a verdadeira fonte de poder de Sansão não residia em sua cabeleira, mas sim no Senhor Todo-Poderoso. Dotado pelo Espírito de Deus, Sansão realizava feitos verdadeiramente extraordinários. No entanto, ao revelar a Dalila a condição de seu voto, que consistia em não cortar seu cabelo, ele negligenciou completamente sua dedicação a Deus. Isso significa que, quando seu cabelo foi finalmente cortado, ele quebrou seu último compromisso como nazireu. Contudo, em um momento de humildade, Sansão clamou a Deus, pedindo que lhe concedesse sua força especial uma última vez. A Escritura Sagrada nos conta que, nesse momento, seus cabelos já haviam começado a crescer novamente. Isso indicava que seu voto podia ser renovado e um novo período de consagração estava prestes a começar. No término desta incrível jornada através da história de Sansão, encontramos lições de inestimável valor. A saga de Sansão nos recorda da necessidade de encontrar força não apenas em nossos músculos, mas também em nossa fé e conexão com o Senhor. Sansão, de fato, experimentou triunfos extraordinários, mas também enfrentou desafios inimagináveis devido às suas fraquezas e escolhas errôneas. Assim como Sansão, todos nós temos nossos pontos fracos, mas é em nossas fraquezas que podemos descobrir nossa verdadeira força ao buscar a orientação e fortaleza de Deus. A história de Sansão também nos instrui sobre o poder do arrependimento e do perdão. Mesmo após cometer erros graves, Sansão encontrou redenção por meio da humildade e da oração. Portanto, que a narrativa de Sansão nos inspire a buscar a força espiritual, a sabedoria divina e a capacidade de perdoar e sermos perdoados. Que aprendamos com seus triunfos e tragédias para seguir um caminho de maior compreensão, amor e graça em nossas próprias vidas. Porém, você já parou para pensar qual seria o motivo de os personagens pré-diluvianos viverem tanto? Para saber mais, basta clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela. Vou ficando por aqui, e que Deus abençoe grandemente a todos que assistiram até o final.